Com quem Caim se casou? Uma das perguntas mais misteriosas do Gênesis, que carrega possíveis controvérsias. Vamos fazer uma jornada pelas Escrituras para tentar desvendar esse mistério. Não antes, é claro, do seu like. Siga no nosso canal. Compartilhe nossos conteúdos para mais jornada pelas Escrituras. O livro de Gênesis nos apresenta os primeiros capítulos da história humana. Após a criação do mundo, Deus forma Adão e Eva, o primeiro casal, e os coloca no jardim do Éden. Após a queda, eles passam a viver fora do jardim e começam a cumprir o mandamento divino: sede fecundos e multiplicai-vos. É nesse contexto que nascem os dois primeiros filhos mencionados pelo texto bíblico, Caim e Abel. Caim se torna lavrador da terra, enquanto Abel é pastor de ovelhas. A mensagem é simples, mas simbólica, pois apresenta o início da civilização humana, do trabalho, do culto a Deus e, infelizmente, do pecado em suas formas mais graves. Depois do assassinato de Abel, o texto de Gênesis capítulo 4 segue relatando que Caim se afasta da presença direta do Senhor. Vai para a terra de Nod, a leste do Éden, e ali constitui família. É exatamente nesse ponto que surge uma das perguntas mais antigas e debatidas da Bíblia: com quem Caim se casou, se aparentemente só existiam seus pais? Essa pergunta não é apenas curiosidade. Ela toca temas como a origem da humanidade, a moral bíblica, a genética e a coerência do texto sagrado. Antes de entender com quem Caim se casou, vamos compreender por que ele matou Abel. A Bíblia afirma que ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, enquanto Caim trouxe do fruto da terra. O texto não diz que Deus rejeitou o trabalho agrícola, mas indica que a atitude do coração foi o fator determinante. Abel ofereceu o melhor, com fé e reverência. Caim, por outro lado, parece ter oferecido algo de forma mecânica, sem obediência plena. Deus adverte Caim antes do crime, dizendo que o pecado estava à porta, mas que ele deveria dominá-lo. Isso mostra que o assassinato não foi um impulso incontrolável, mas uma decisão consciente alimentada por inveja, orgulho e ressentimento. Esse episódio demonstra que o primeiro homicídio da história não nasce da falta de religião, mas de uma religião vazia, onde há comunhão sem transformação interior. O pecado de Caim é mais profundo do que matar Abel. É rejeitar a correção divina. Esse contexto é importante porque mostra que Caim ainda vivia num mundo onde a humanidade estava em expansão, e não limitada apenas a 4 pessoas. A Bíblia não afirma que Caim se casou com uma mulher desconhecida ou criada separadamente. Gênesis 5:4 diz que Adão gerou filhos e filhas. Isso significa que, além de Caim, Abel e Sete, houve muitos outros descendentes que não são nomeados. A teoria bíblica, mais aceita, é que Caim se casou com uma de suas irmãs ou sobrinhas. No início da humanidade, isso não era proibido por Deus. A lei contra relações consanguíneas só aparece séculos depois. No livro de Levítico, quando a genética humana já estava mais degradada, do ponto de vista biológico, os primeiros seres humanos possuíam uma carga genética muito mais pura, sem as mutações acumuladas ao longo das gerações. Portanto, não haveria os riscos genéticos que conhecemos hoje. Outra evidência de que havia mais pessoas na Terra é o medo de Caim ao ser condenado. Ele diz: qualquer que me encontrar me matará. Isso indica a existência de outros grupos familiares, além de seus pais imediatos. Além disso, Caim constrói uma cidade, algo impossível para apenas um casal. Uma cidade pressupõe população, organização social e continuidade de gerações. Importante mencionar que a Bíblia é um livro teológico, não um registro genealógico completo. Ela omite detalhes que não são essenciais para a mensagem central, mas que podem ser compreendidos quando analisamos o texto como um todo. A pergunta com quem Caim se casou encontra resposta quando nos aprofundamos nos estudos bíblicos, contexto histórico e coerência interna. Resumindo, Caim se casou com uma descendente direta de Adão e Eva, como vimos, provavelmente uma irmã ou sobrinha, em um período em que isso era permitido e necessário para a sobrevivência da humanidade. Já o assassinato de Abel revela que o maior problema da humanidade não é a origem biológica, mas a condição espiritual do coração humano. A história de Caim não é apenas sobre casamento ou genealogia, mas sobre escolhas, pecado e graça. Mesmo depois do crime, Deus protege Caim, mostrando que a justiça divina sempre caminha junto com a misericórdia. Isso reforça que o Deus da Bíblia é coerente, histórico e profundamente interessado na redenção da humanidade. No fim, a narrativa nos convida a olhar menos para curiosidades isoladas e mais para a mensagem central.
o ser humano se afasta de Deus. Mas Deus continua conduzindo a história rumo à restauração. Se você curtiu esse conteúdo, não deixe de seguir nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Tem playlist no canal que vai edificar ainda mais o seu dia. Um grande abraço e até a próxima Jornada pelas Escrituras.